boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 6 de dezembro. O Superior Tribunal de Justiça conta com 2 novos ministros. Em sessão solene, na tarde de hoje, foram empossados os desembargadores federais Messode Azulay Neto e Paulo Sérgio Domingues. Eles vão ocupar as vagas abertas em razão da aposentadoria dos ministros Napoleão Nunes Maia Filho e Nefe Cordeiro. Este é um dos destaques da edição de hoje e você vai ver também. Ministro André Mendonça, do STF, suspende reajuste de passagens do transporte público entre o Distrito Federal e municípios do entorno. Primeira turma do Supremo Tribunal Federal fecha os trabalhos de 2022 com quase 5.000 processos julgados. E ainda, campanha Natal Solidário do Supremo, em parceria com os Correios, faz a alegria de quase 100 crianças de escolas públicas do Distrito Federal. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, em decisão liminar, suspendeu o reajuste de passagens do transporte público entre o Distrito Federal e municípios do entorno. O governo do Distrito Federal havia fixado o aumento de 25% e o reajuste não ficou restrito às regiões do DF, mas também atingiu municípios de Goiás, da região conhecida como Entorno. Ao Supremo, o estado de Goiás alegou que não foi consultado sobre o reajuste nas tarifas de ônibus e que a medida viola a autonomia federativa. Ao analisar o caso, o ministro André Mendonça suspendeu o aumento. A decisão liminar está relacionada à ação que discute a validade de um convênio em que a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, atribuiu ao governo do DF a competência para a gestão, regulação e fiscalização dos serviços de transporte público coletivo na região. A ação estava suspensa para que os governos de Goiás e do Distrito Federal e a ANTT tentassem chegar a um acordo. Com efeito, tamanha elevação tarifária, sem que tenha havido debate prévio nem demonstração dos critérios técnico-financeiros adotados para estimá-la, traz, inequivocamente, risco de dano grave à população e entorno, público vulnerável a alterações abruptas no valor de bens e serviços, de que dependem diariamente, como ocorre com o transporte coletivo de passageiros. A concessão da liminar evita aumentos como esses, por exemplo. As viagens de Lusiânia e de Planaltina, em Goiás, para a região central de Brasília, subiriam de R$ 7,40 e de R$ 7,85 para R$ 9,25 e R$ 9,80. Na decisão, André Mendonça verificou a relevância das teses discutidas na ação, especialmente a controvérsia jurídica sobre o Pacto Federativo, o que, a seu ver, é suficiente para demonstrar a legitimidade jurídica das alegações, requisito necessário para a concessão de liminar. A regra de transição, que prevê a celebração de termos de compromissos temporários para adaptação à lei de crimes ambientais, vale para empreendimentos anteriores à legislação vigente. Em julgamento no plenário virtual, os ministros do Supremo entenderam que essa medida é razoável e resguarda a segurança jurídica. Empreendimentos poluidores ou que têm a possibilidade de poluir, que já existiam antes de 1998, quando a Lei de Crimes Ambientais entrou em vigor, são os únicos que terão de passar pela regra de transição prevista na legislação. A decisão do plenário virtual do Supremo Tribunal Federal confirmou decisão individual do ministro Luiz Roberto Barroso, que havia suspendido uma medida provisória que previa a celebração de termos de compromissos também às novas atividades. Os ministros entenderam que a norma de transição é compatível com a Constituição da República e não deve ser ampliada. Por unanimidade, o colegiado considerou que a regra de transição prevista em lei é razoável, resguarda a segurança jurídica e permite a aplicação de sanções administrativas justas por condutas que prejudiquem o meio ambiente. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal fecha os trabalhos do ano de 2022 com quase 5.000 processos julgados. Hoje foi a última sessão presencial do colegiado neste ano. A
A sessão de encerramento dos trabalhos presenciais da primeira turma em 2022 começou com a eleição do ministro Luiz Roberto Barroso como presidente do colegiado para a gestão de 2023. Proclamo eleito o ministro Roberto Barroso para presidir a primeira turma no período de 2023. Em nome da turma, portanto, cumprimentando Vossa Excelência pelo trabalho como professor, como juiz, como ministro. Tenho muita alegria de poder conduzir a turma no próximo ano e o conforto de estar entre pessoas que se gostam, que se admiram e que se ajudam. E acho que esse patrimônio afetivo que nós conseguimos construir no Supremo Tribunal Federal nos ajudou a resistir com sobriedade, lucidez e firmeza às tempestades do caminho, e espero que nós possamos chegar a Porto Seguro e ajudar a consolidar as instituições e fazer a melhor justiça possível para o Brasil. Na sequência, a presidente da turma, a ministra Carmen Lúcia, apresentou o balanço do ano. Foram 14 sessões ordinárias com 37 processos julgados, 40 sessões virtuais com 4.930 processos julgados e 2 sessões virtuais extraordinárias, com 3 processos julgados. No total, foram 4.970 processos julgados, sendo que ainda estão pendentes de julgamento 203 processos até o fim do ano, em sessão virtual. Os dados e os números foram extremamente significativos. Na turma conseguimos, sem nenhum tipo de discussão que não fosse uma discussão técnica e de conteúdo, formatar decisões que criaram lead cases, que solucionaram temas em que havia, algumas vezes, uma maioria tênue e sempre prevalecendo ao final o colegiado. Nós temos servidores de excelência, não poderia nomear todos, mas falo a cada um, que mostra a excelência do serviço que é prestado por aqueles que se dedicam a estas funções que compõem os quadros do Supremo Tribunal Federal e desta primeira turma de uma forma especial. O Superior Tribunal de Justiça empossou, na tarde de hoje, os 2 mais novos ministros da Corte, Messode Azulay Neto e Paulo Sérgio Domingues. A cerimônia de posse contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro e de diversas outras autoridades dos 3 poderes. Os novos ministros foram escolhidos pelo presidente da República em lista formada pelo Pleno do STJ em maio deste ano. Em novembro, o Senado sabatinou os indicados e, após aprovação pela Casa Legislativa, as nomeações foram publicadas no Diário Oficial da União. O desembargador federal Messode Azulay Neto deixa o Tribunal Regional Federal da 2ª Região e passa a ocupar a vaga aberta com a aposentadoria do ministro Napoleão Nunes Maia Filho, ocorrida em dezembro de 2020. Messode Azulay Neto é formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele foi advogado concursado da extinta Estatal Telecomunicações do Rio de Janeiro, a Telerge, antes de se tornar desembargador federal em 2005. No Tribunal Regional Federal da 2ª Região, foi eleito presidente da Corte para o biênio 2021-2023. Também atuou por 14 anos na primeira seção, especializada em direito penal e previdenciário. Messode Azulay ocupou ainda diversas funções na Justiça Federal, com destaque para as passagens como coordenador dos Juizados Especiais Federais e diretor-geral do Centro Cultural da Justiça Federal do Rio de Janeiro. No meio acadêmico, foi professor universitário e hoje é membro titular do Instituto Ibero-Americano de Direito Público. Além disso, tem diversos livros jurídicos publicados, bem como trabalhos em revistas e boletins especializados. Também recém-possado como ministro do STJ, Paulo Sérgio Domingues era desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 3ª Região e agora assume a cadeira antes ocupada pelo ministro Nefe Cordeiro. Paulo Sérgio Domingues é graduado em Direito pela Universidade de São Paulo e mestre pela Universidade de Frankfurt, na Alemanha.
É juiz federal desde 1995 e se tornou desembargador do Tribunal Regional Federal da Terceira Região em 2014. Antes da magistratura, atuou como procurador do município de São Paulo. No TRF da Terceira Região, era o coordenador do Programa de Conciliação e do Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais, entre outras funções. No âmbito do Conselho Nacional de Justiça, integrou iniciativas como o Comitê Gestor do Processo Judicial Eletrônico. Paulo Sérgio Domingues também presidiu a Associação dos Juízes Federais do Brasil entre 2002 e 2004. No meio acadêmico, é professor de Direito Processual Civil da Faculdade de Direito de Sorocaba e autor de capítulos em livros e de artigos em periódicos especializados. No próximo bloco, a gente fala sobre a campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres do CNJ. Voltamos já. O plenário do Conselho Nacional de Justiça reabriu o prazo de defesa para um juiz denunciado por constranger uma vítima para obter favorecimento sexual. O caso corre em sigilo. O Ministério Público propôs ao CNJ uma revisão disciplinar do juiz que trabalha no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Rondônia. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o magistrado por entender que havia elementos de convicção colhidos na fase pré-processual, indicando que o magistrado, valendo-se da sua condição de juiz federal titular da Seção Judiciária de Rondônia, constrangeu a vítima, aqui mencionada, com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, pelo menos no período compreendido entre outubro de 2013 e novembro de 2015. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, conhecido como TRF1, rejeitou a abertura de procedimento administrativo contra o juiz por falta de quórum. O relator conselheiro Giovanni Olson entendeu que o caso já prescreveu, ou seja, o prazo para a punição do juiz já expirou. Mas o Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, abriu a divergência no plenário. Penso que, nesse momento, não se pode falar em prescrição da pretensão punitiva. Nestes autos, este conselho foi chamado por interessado a reavaliar se o ato administrativo do TRF1, que por falta de quórum de maioria absoluta rejeitou a proposta de instauração de processo administrativo disciplinar contra o magistrado, Rexius, arquivou o procedimento, se está correto ou não. Logo, se não houve instauração de processo, o expediente procedimental adequado para provocar esse controle do ato é o PCA, e não a revisão disciplinar. PCA é a sigla para Procedimento de Controle Administrativo. A maioria dos conselheiros decidiu converter a revisão disciplinar contra o juiz em PCA para reabrir o prazo de defesa prévia ao magistrado. A campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres, do Conselho Nacional de Justiça, aproveitou o clima de Copa do Mundo para dar visibilidade ao trabalho que garante mais espaços para o gênero feminino no futebol. A Copa do Mundo do Catar reacendeu uma antiga pauta do esporte, a participação das mulheres no futebol como torcedoras. No maior evento do planeta, torcedoras iranianas relataram agressões, intimidações e perseguições. Uma delas falou assim, olha, eu não posso falar agora, pega meu telefone, porque eles estão vigiando a gente. Mas agora, saindo do estádio, um grupo de homens cercou uma menina, ela estava sangrando, pegaram o telefone dela. Mulheres nascidas no Irã conquistaram o direito de frequentar estádios de futebol apenas em 2019. Mas, na Copa do Mundo do Catar, apenas 4.000 dos 80.000 ingressos disponíveis foram disponibilizados a elas. No Brasil, a Federação Paulista de Futebol fez um levantamento importante. Segundo a entidade, só 14% do público do campeonato estadual era composto por mulheres.
Os motivos que as afastam do estádio são muitos. Falta de segurança, medo do assédio e falta de incentivo para assistir a um jogo ao vivo foram os relatos mais frequentes. Entre as propostas para mudar essa realidade estão atendimento especial às mulheres nos estádios, a abertura de um canal exclusivo de denúncia, além de um programa de incentivo junto aos clubes. Iniciativas assim já ocorrem em algumas partes do país. No Rio Grande do Sul, por exemplo, a Federação Gaúcha se uniu à Polícia Civil para combater os crimes de preconceito e discriminação no futebol. Quem é que imaginou que ia ver uma mulher numa rede de televisão nacional de grande porte tradicional narrando um jogo? A par disso, o que a gente tem visto são milhares de torcedoras, inclusive de países islâmicos e com cultura um pouco mais tradicional, participando, podendo frequentar as arenas de futebol. O que é um marco histórico é ver a presença feminina e ver a paixão pelo futebol, independente do sexo, independente do gênero. A segunda turma do TST rejeitou o pedido de indenização de um jogador contra o Figueirense Futebol Clube. O atleta havia entrado na justiça porque o time divulgou uma nota à imprensa responsabilizando os jogadores pelo não comparecimento a uma partida. Na reclamação trabalhista, o jogador do Figueirense alegou que em 2019 a equipe sofria com atrasos recorrentes dos salários. Afirmou ainda que isso havia motivado o grupo de jogadores a não entrar em campo para uma partida contra o Cuiabá pela Série B do Campeonato Brasileiro. O meio-campista acrescentou que após o movimento grevista, o clube divulgou nota à imprensa afirmando que a responsabilidade pela ausência do time era apenas dos atletas escalados para o confronto. Em razão disso, eles foram alvo de manifestações e ameaças de torcedores nas redes sociais. O jogador, então, pediu o pagamento dos salários atrasados, além de todas as verbas rescisórias. Ele também solicitou o pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$150 mil. Em primeiro grau, o Figueirense foi condenado ao pagamento de reparação fixada em R$18 mil. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, em Santa Catarina, excluiu a condenação. Segundo o TRT, o descontentamento de parte da torcida com o movimento grevista já seria esperado, e os comentários de alguns torcedores nas redes sociais causaram sentimento de desconforto e aborrecimento à equipe, mas não configuram dano moral indenizável. O caso chegou ao TST. A relatora na segunda turma, a ministra Maria Helena Malman, explicou que, conforme destacado na decisão do regional, a nota do clube não foi suficiente para manchar a imagem, a honra ou o nome dos jogadores, nem teve a capacidade de incitar a torcida. Para a ministra, ainda que alguns torcedores tenham feito comentários nas redes sociais, eles não foram direcionados a nenhum jogador específico e não passaram do âmbito verbal. Ainda de acordo com a ministra, seria necessário reexaminar fatos e provas do processo para chegar a uma conclusão diferente, o que violaria a súmula 126 do TST. Assim, a segunda turma rejeitou o pedido de indenização feito pelo jogador. A decisão foi unânime. A seguir, a gente mostra os projetos do TJ Gaúcho que estão entre os finalistas do Prêmio Inovare. Voltamos em instantes. Daqui a pouco começa a sessão plenária do Tribunal Superior Eleitoral. O repórter Guilherme Glória tem as informações. Um dos destaques da pauta de julgamento da sessão plenária de hoje aqui no Tribunal Superior Eleitoral é a análise da prestação de contas eleitorais dos candidatos Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin, eleitos respectivamente presidente e vice-presidente da República em 30 de outubro pela coligação Brasil da Esperança. Lembrando que a transmissão começa às 19 horas e você pode acompanhar ao vivo aqui pela TV Justiça e também pelo canal da Justiça Eleitoral no YouTube. Para saber mais sobre as sessões plenárias e tudo que envolve a Justiça Eleitoral, acesse tse.jus.br.
2 projetos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul estão entre os finalistas do Prêmio Inovare 2022. 12 trabalhos concorrem à premiação nacional que reconhece práticas relevantes e inovadoras do sistema de justiça brasileiro. O projeto Formando Gerações existe desde 2004 e é promovido pelo Memorial do Judiciário Gaúcho. A atividade tem o cunho cultural, pedagógico e lúdico. Ela é destinada às escolas das redes de ensino público e privada. A proposta busca a interação do judiciário com alunos com a intenção de aprimorar o conhecimento da criança e adolescente sobre a justiça, cidadania e direitos. Nosso programa pedagógico, que ele é o mais importante para nós. Essa atividade, ela é realmente uma atividade que ajuda os jovens a entenderem melhor o judiciário. A gente tem uma aproximação real da comunidade com o Poder Judiciário e sem ser por via jurisdicional, né? Durante a visita, as pessoas assistem a uma peça teatral com temática de conflito e são estimulados a participarem de um júri simulado, vivendo cada um dos papéis que fazem parte de um julgamento. O projeto também gera inclusão social. Na retomada das atividades depois da pandemia, o memorial recebeu alunos do 6º ao 8º ano de uma escola pública de Gravataí. Na ocasião, o juiz do Tribunal do Júri foi interpretado por um aluno diagnosticado com autismo. Assim condeno a cumprir 20 anos de prisão em regime fechado. Já o projeto Borboleta foi idealizado pela juíza de direito Madjelle Frantes Machado em 2011 e é realizado nos 2 juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher de Porto Alegre. O trabalho tem como objetivo acolher, orientar e devolver a autoestima e dignidade às mulheres vítimas de violência doméstica e de gênero. Esse projeto, então, ele é importante justamente porque ele é multidisciplinar. Então, nós buscamos a atuação de vários parceiros, né, para trabalhar a autoestima, para trabalhar a questão da capacitação para o trabalho, né, do empoderamento dessas mulheres. Então, a gente tem que pensar não só em trabalhar em resgatar a autoestima, mas também em mostrar para aquelas mulheres, né, e abrir espaço para que aquelas mulheres sejam, de fato, protagonistas da vida e da história delas e da família delas. A iniciativa ainda compreende a realização de grupos reflexivos de gênero para a reeducação de homens envolvidos nesse tipo de violência. Outras atividades realizadas no projeto Borboleta são os grupos de acolhimento, psicoterapia e arte-terapia para mulheres e seus dependentes. E ela que acha que nunca vai sair daquele casulo, se transforma em uma linda e única borboleta. O que também é inovador a respeito das varas de violência doméstica da capital é o acolhimento especializado. Toda a equipe, desde os seguranças até as magistradas, são preparados para atender uma vítima de violência doméstica da melhor forma possível. A campanha Natal Solidário do Supremo Tribunal Federal, em parceria com os Correios, chega a mais uma edição. Foram atendidas quase 100 cartinhas enviadas ao Papai Noel por crianças de escolas públicas do Distrito Federal. Escola decorada, música e muita animação. As crianças da Escola Classe Reino das Flores não conseguiam segurar a ansiedade. As crianças que participaram da campanha têm entre 4 e 12 anos. A escola fica em uma área rural e a maioria dos estudantes vive em situação de vulnerabilidade social. Ter essa parceria com o Correios também é gratificante porque muitos nossos alunos aqui não teriam um Natal tão maravilhoso como vai ter agora. A festa começou com a apresentação do coral da escola. Em seguida, foi a vez dos funcionários dos Correios soltarem a voz. E chega o momento mais esperado. Papai Noel é recebido pela criançada e começa a entregar os presentes. Carrinhos, bonecas, jogos, e a felicidade estava estampada no rosto de cada aluno. Rian conta que torceu muito para ter o pedido atendido. E deu certo.
Ele ganhou um par de tênis. Tô muito feliz. Por quê? Tipo, eu sempre queria um tênis, aí minha mãe, tipo, não tinha dinheiro para comprar. Aí esse meu melhor sonho, ter um tênis. E Ana Gabriela já faz planos para se divertir com a boneca nova. Quando eu for viajar lá para Minas, para casa da minha avó, eu vou levar para mim brincar com a minha prima. A campanha Papai Noel dos Correios existe há 33 anos e é nacional. Uma ideia dos funcionários que queriam atender as cartinhas endereçadas ao Polo Norte com pedidos para o Papai Noel. É sempre gratificante participar e acompanhar e poder ajudar numa campanha tão bonita, que há 33 anos atrás iniciou-se por iniciativa dos empregados e hoje a gente vê a dimensão que tomou essa campanha. Hoje o Papai Noel dos Correios ele já entra praticamente no calendário de todos os brasileiros nesse período natalino. É muito gratificante. Além de realizar o sonho das crianças, o objetivo da campanha é incentivar a redação dos estudantes. O Supremo Tribunal Federal recebeu 96 cartinhas da Escola Classe Reino das Flores e todos os pedidos foram atendidos. Só em Brasília este ano foram cerca de 6.500 cartinhas. Para demonstrar a importância do Natal, da solidariedade, né, e contribuir um pouquinho, né, com essas crianças. Como é que fica o coração vendo essa? É muito gratificante, é muito gratificante. Pode nos transformar, e a força da paz se faz em todo lugar. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigada pela companhia, uma ótima noite para você.